Ô Paulo, e aí respondendo aqui a sua última pergunta sobre essa questão que antes eu defendia Telema com afinco, falava que Telema funcionava, e agora eu falo que Telema não funciona. É verdade, essa aí é uma dúvida assim que eu tô sempre recebendo, que eu tô sempre, as pessoas estão sempre me perguntando aí depois de todo esse período aí de transformação e de escolhas espirituais. Então, meu irmão, mas a verdade é que eu não praticava Telema. Eu não praticava Telema. Eu praticava Telema incluindo em Telema aquilo que Telema não tem, que é magia. Se você for conversar com qualquer telemita das antigas, ele vai falar assim com você assim, ó, o Fernando Liguri não ensina Telema. A Telema que ele ensina é dele. E é verdade, irmão. Eu encontrei tantas pontas soltas em Telema que eu tentava sanar essas pontas soltas, incluindo dentro do sistema coisas que não são de Telema. Por quê? Porque se eu fosse me basear no sistema só deixado por Aleister Crowley, se eu fosse me basear somente no sistema telêmico, não tinha resultado nenhum. Então o que eu fazia? Eu incluía a teurgia do Jâmblico, eu incluía magia mesmo, então eu mudava o sistema, eu mudei um monte de coisa. Você pode ver que pelos meus vídeos antigos, eu falo de Telema, incluindo um monte de coisa em Telema que não são de Telema. E aí é por isso até que muitos telemitas torciam o nariz para mim. Torciam o nariz para o que eu falava no meu canal. Porque aquilo que eu estava falando no meu canal, embora tivesse ali um pano de fundo de Telema, não era Telema essencialmente, entende? Eu fui achando as pontas soltas de Telema, fui amarrando essas pontas soltas através dos ensinamentos do Jâmblico, através dos ensinamentos do Agripa e outros ocultistas assim de peso, né? Outros mestres de peso. E aí no final das contas, e foi por isso assim um dos motivos realmente que me desanimou e sair fora do sistema. No final das contas, eu não estava praticando Telema mesmo. Porque se eu fosse praticar Telema, meu irmão, eu ia ficar fazendo Liber Samek, ia ficar fazendo Ritual Menor do Pentagrama, Liber 25, Liber 5, né, o Véu Regule, o resto da vida e nada, irmão. Esses rituais efetivamente não servem para nada. Efetivamente, magicamente falando, não serve para nada esses rituais. Então, o que eu fazia? Eu incluía em Telema um monte de coisas que não são de Telema. E aí eu fazia funcionar. Mas se eu fosse depender só de Telema, irmão, eu tava no bico do urubu. Entende? Então, eu não ensinava Telema per si. Eu ensinava a Telema como Crowley deixou. Eu ensinava Telema como eu adaptava ela, né? Então, isso me ajudou a ter resultados positivos com Telema e era por isso que eu falava tão bem de Telema. Mas, na verdade, é que se a gente tirando todo esse conhecimento que eu introduzi dentro de Telema, tirando isso tudo fora e deixando o sistema cru, como a Aleister Crowley codificou ele, meu irmão, não adianta pra nada, não serve de nada. De nada mesmo. Ô Anderson, meu irmão, a gripe era teurgo, cara. E não existe teurgia sem fogo. Entende? Tem que ter fogo. Seja o fogo de uma vela, seja o fogo de uma pira. E eu prefiro usar fogo de pira, entende? Pega um caldeirão grande, bota um cristal grande dentro, consagrado, conjuro o daimon do cristal, boto álcool de cereais dentro do caldeirão e jogo fogo. E aí, enquanto eu estou fazendo as minhas orações, as minhas preces, aquele fogo está crepitando, entende? Teurgia tem que ter fogo, irmão. O fogo ele é um portal de acesso para você se direcionar diretamente à entidade. Inclusive, o calor do fogo é uma maneira de você entrar em contato com a própria divindade. Então, quanto mais fogo tiver em cima do seu altar, meu irmão, melhor. Então, meu irmão, assim, o sistema cabalístico que você conhece aí, da Dayon Fortune, que é magia, isso é magia moderna, cara. Isso aí que é uma visão moderna, cara, é uma interpretação moderna da verdadeira Kabbalah, entende? Quando a gente fala de Kabbalah, na expressão, utilizando assim uma precisão conceitual,
Não tem nada a ver com essa história de Cabalá hermética. A Cabalá hermética aí que você conhece, que você está falando da Ion Fortune, isso aí é invenção moderna. E é tentar reinventar a roda e é uma tentativa de reinvenção muito mal feita, cara. Porque eles tentam colocar dentro da árvore da vida um monte de coisa que não cabe na árvore da vida. E aí você perguntou se o sistema cabalístico não seria inferior em comparação ao cristianismo. Ó, com relação a essa interpretação moderna da Kabbalah, com certeza é muito inferior. O cristianismo é uma tradição rica, muito rica, e só quem não consegue, quem tem preguiça de estudar e quem tem preconceito de estudar o cristianismo a fundo, é que não consegue ver o tamanho da riqueza que existe no cristianismo, principalmente dentro da tradição católica, né? Então, por exemplo, a tradição protestante do cristianismo é muito fraca, né? Não tem nada da magia e da teurgia que existe dentro da tradição católica. Então, se você for comparar o cristianismo como tradição a essa tradição hermética e da Dion Fortune, Crowley, MacGregor, Mata, essa Regardia, essa galera, é a mesma coisa que você comparar o Everest com a Pedrinha, cara. Entende? Não tem nem comparação. Aí a Daima Fortune fala que a Kabbalah é o yoga do Ocidente, né? Mas nesse sentido aí, essa Kabbalah que ela tá falando é justamente essa Kabbalah hermética de interpretação moderna. E aí, porra, tá viajando na maionese. O yoga do Ocidente é magia, cara. O caminho da magia cerimonial, conforme ensinado pelo Agripa, conforme está ali nos grimórios. Esse é o yoga do Ocidente. Aí você pergunta, você adotou o cristianismo por uma questão de consciência mística ou pela egrégora que possui? Por causa dos dois. Eu falei isso aí em duas lives. Você viu as últimas duas lives do meu canal? Então, eu falei sobre isso por causa dos dois. Porque eu entendi que o cristianismo hoje é a fórmula mágica mais para o homem do ocidente. A fórmula mágica mais eficaz para a iluminação da alma. E por causa da egrégora. Um monte de gente fala assim, esse Jesus da tradição católica não existiu. Tudo bem. Suponha-se que ele não tenha existido. Hoje existe. Hoje são quase 3 bilhões de católicos. Existe um corpo, uma tradição nos planos internos representada por essa criatura espiritual, por esse Gregório que é Jesus Cristo, por esse servidor espiritual, não no sentido moderno da palavra. Então, não importa, né? Aí você falou, a teurgia é a fórmula do cristianismo adotada pela igreja gnóstica? Os gnósticos tinham a teurgia deles, era uma teurgia cristã ascética deles. A teurgia, você pode encontrar ela em várias culturas, em várias tradições. Você encontra a teurgia no Tantra, você encontra a teurgia na tradição grega, você encontra a teurgia no Brasil, mas o nome, veja bem, temos que ser técnicos e precisos. O nome teurgia nasceu dos oráculos caldeus, nasceu da prática espiritual caldeia e foi primeiro explorada por neoplatônicos, e o maior de todos a explorar a ideia da teurgia foi o Jâmblico. E aí a magia goética é uma necessidade para alguns, enquanto a teurgia, o caminho real de transformação e transfiguração? Assim, um mago, né, da magia tradicional salomônica, um mago aí da tradição cipriânica da magia, da tradição medieval, ele caminha com os pés abaixo da terra, Goécia, e a cabeça acima das nuvens, Teurgia. Né? Ele faz um axis mundi. Ele lida com as duas partes, né? Com a esquerda e com a direita. Mas a Goécia tem sido usada realmente para você resolver questões da vida e para você aprender coisas novas com os espíritos. Aí você colocou aqui assim, Narciso, ó. Eu não concordo em parte. Não concorda com o que assim? Não tô, não tô me ligando não. Meu Mercúrio está na casa 6 ou 7, fazendo aspecto com a Lua na casa 1. Isso significa conflitos entre mim e os chefes subalternos.
entre mim e chefes ou subalternos. A prática da teurgia seria o remédio adotado para proteger deste aspecto através da devoção, ou um amuleto consagrado a Mercúrio resolveria? Então, a prática de você usar um amuleto é teurgia também, irmão. A teurgia você utiliza, na teurgia você utiliza elementos ritualísticos para sua prática espiritual. Teurgia não se trata apenas de oração, não se trata apenas de devoção. Teurgia se trata de você usar também estatuetas, fazer consagrações e rituais diversos, inclusive talismãs. Com certeza um talismã poderia ajudar nessa questão, sim. Ô Narciso, meu irmão, bom dia. Então, goécia é uma prática que se faz fora de casa, né? Então, se você tem uma área fora da sua casa, no quintal, ou se você tem uma área grande, aí você mora numa granja, aí você pode enfiar no meio das matas aí você pode fazer um círculo mágico, um triângulo da arte aí nesse lugar. Ou então você vai para o alto de uma montanha, você vai para o fundo de uma caverna. Esse é o lugar correto de se fazer goécia, cara. Essa história de conjurar demônios da Goécia dentro de casa, isso não existe, cara. Assim, isso é coisa de invenção de magia moderna. É a mesma coisa que você fazer um assentamento de Exu dentro da sua casa. Não se faz isso. Você faz assentamento de Exu dentro da sua casa. Nem do seu Exu pessoal, do seu Exu bara. Você faz lá da porteira para fora, da porta da sua casa para fora. É a mesmíssima coisa, cara. Você não pode fazer dentro de sua casa, trazer para dentro de sua casa uma criatura dessa, um demônio desse. Tá entendendo? Então você tem que fazer isso do lado de fora da sua casa. Quer praticar goécia, tem que ser no mato, cara. Não dá para fazer dentro de casa, não. Isso para quem é praticante de verdade magia tradicional salomônica, né? Agora, para quem é praticante de magia moderna, tanto fez, tanto faz, né? Então, ô Vinícius, meu irmão. Então, essa questão assim do anjo da guarda, ela é de fundamental importância no caminho de qualquer mágico, de qualquer mago. Mágico não, isso é uma tradução incorreta. Então, olha só, assim, desde a antiguidade, se você for ver lá na magia dos papiros, né, através do paredos, na teurgia, através do daimon pessoal, no abramelin, através do sagrado anjo guardião, é um requisito fundamental para que você se torne um mago e a partir daí trabalhar a arte dos magos, tanto para si quanto para outras pessoas, que você tenha contato com o teu anjo guardião e que ele te dê instruções espirituais que são acessíveis somente a você, que não estão em livros, não estão em lugar nenhum. Então, assim, eu indico, então, já que você está passando por esse problema, eu indico então você se concentrar nisso, entende? Para você se defender e para você também, e você também tem que aprender a instaurar guardianias mágicas aí no seu ambiente aí da sua casa, entendeu? Se você não tem a condição de ter um círculo mágico, de fazer um círculo mágico, pelo menos algum assentamento de proteção você deveria ter. Se você quer trabalhar mais dentro da egrégora cristã, assentamentos de proteção de anjos, por exemplo, São Bento e São Cipriano, que são dois de santos, né? Que são dois santos exorcistas, que são considerados santos protetores até dos magos. Então, você trabalhar direto com esses santos, eu estou até escrevendo uma instrução sobre isso agora. Você trabalhar direto com esses santos, ou então você também ter o assentamento do seu sagrado anjo guardião e ter com ele todos os dias, chamar ele todos os dias, invocar ele todos os dias. Instaurar guardianias, né? E também, irmão, se proteger, né? Antes de dormir, proteger sua cama com artifícios mágicos, com armadilhas de espírito. Então, assim, tem um monte de coisa que você pode fazer, cara, para te livrar dessa situação. Ô, Davi, meu irmão, as 4 estações influenciam diretamente a alma, porque cada uma das estações é um trabalho que a sua alma está fazendo. Então, por exemplo, agora dentro desse outono que nós chegamos agora, a pessoa que trabalha assim dentro da corrente cristã pode se basear no mito de Cristo, justamente agora no Cristo caminhando para o Calvário
para ser morto e ressuscitado aí no solstício de inverno em junho. Para os pagãos, é a entrada no submundo, aonde você vai ter que... É quando a cobra ela solta toda a pele velha dela para renascer de novo. Então é uma entrada no submundo, onde você vai jornar no submundo para realmente renascer no próximo solstício de inverno como a criança mágica. Então as estações elas representam o próprio trabalho espiritual da alma nos tempos de poder. Opa, bom dia. Então, o curso de filosofia oculta, ele complementa o ocultismo católico. Eu estou fazendo assim, né? Algumas coisas que eu não trato no curso de filosofia oculta, eu trato no curso de ocultismo católico. Um é complemento do outro, na verdade. Então, assim, você pediu aqui se eu poderia te orientar quanto ao estudo e prática preliminar. Eu só oriento alunos, efetivamente. De toda maneira, eu só oriento alunos, né? Com relação a estudos, com relação a práticas. Então, assim, o martinismo, ele é um caminho teúrgico, que ele tem alguma sincronia com o cristianismo por causa da ritualística apenas. Não por causa da filosofia. Como você bem falou aí, ele é baseado a filosofia cristã dele é mais baseada no protestantismo do que no cristianismo. E a gente sabe que o protestantismo é quase que uma heresia. Foi feito para destruir a tradição católica. Porque a tradição católica ela é herdeira de uma cultura espiritual e uma síntese de várias tradições espirituais, o que não existe dentro do protestantismo. Então o protestantismo tirou toda a teurgia, tirou toda a magia do martinismo. Eu não tenho afinidade com o martinismo justamente porque a visão teológica dele é protestante. Então, assim, se a visão teológica do martinismo fosse católica, aí fechava demais. Mas é protestante. O martinismo tentou dar à teologia protestante o que a teologia protestante tirou de dentro do catolicismo. Então, assim, entre martinismo e catolicismo, eu prefiro o catolicismo, sendo um sacerdote. Eu sou um sacerdote católico, né? Agora, para um fiel é bem diferente, né? Um fiel não vai ter acesso à teurgia que o sacerdote tem. Oi, Ítalo. Bom dia, meu irmão. Então, não tem relação não. Não tem relação nenhuma mesmo, assim. O Espírito Santo é uma entidade completamente distinta do sagrado anjo guardião. O sagrado anjo guardião de cada pessoa é infinitamente menor do que a realidade da potestade do sagrado anjo do Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo não é uma entidade que te guia, que te guarda. O Espírito Santo é uma graça de Deus que você recebe. E o anjo também é uma graça de Deus. No entanto, o anjo ele é uma entidade que te acompanha, uma entidade que está com você e que te aconselha. O contato com o Espírito Santo, a recepção da graça do Espírito Santo é muito distinta do contato que você tem com o seu sagrado anjo guardião. O Vinícius, bom dia. Meu irmão, eu vou indicar para você a leitura de uma obra, que é a Evocação Mágica do Franz Bardon. Essa obra ela não existe oficialmente traduzida em português, mas ela existe várias versões pirata dela em português, traduzida por várias pessoas. Deve ter pelo menos umas 4 ou 5 versões diferentes dela traduzida aí, pirata, aqui no Brasil. Chama Evocação Mágica. Estudando esse livro, esse termo, armadilhas de espírito, ele é do Bardon. Eu tiro ele do Bardon. E nesse livro, ele deixa muito claro o que são armadilhas de espírito. Então, um círculo mágico é armadilha de espírito. Um triângulo da arte é armadilha de espírito. Então, assim,
existem várias armadilhas de espírito. Então, por exemplo, assim, você dormir, colocar 4 tesouras consagradas no pé da sua cama para você se proteger. Isso é armadilha de espírito. Você colocar um círculo de sal grosso em volta da sua cama para você se proteger. Isso é uma armadilha de espírito. E aí, com relação aos assentamentos, você tem que me falar, assentamento de quem que você quer fazer, como que você quer fazer, que aí eu te dou uma mão para você fazer isso aí aí na sua casa. Ô André, meu irmão, bom dia. Então, esse curso de meditação em teoria e prática é fino, né? Pois é, eu estou preparando esse curso aí, tem 10 anos que eu preparo esse curso, que eu ministro esse curso, né? Então, assim, respondendo aí a sua pergunta, meu irmão, quanto mais focada for a sua mente, melhor. Quando você entra em contato com um mestre realmente de meditação, ou você não precisa nem ser um mestre de meditação, mas se você entra em contato aí, por exemplo, com um monge católico realmente assim, fiel às suas práticas espirituais, ou qualquer um monge budista, por exemplo, você vai notar que ele fala muito pouco. Você vai notar que ele conversa muito pouco. Você vai notar que o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Então, assim, mulheres têm essa necessidade, né, de conversar muito, né, de serem ouvidas, né. E aí você fez essa pergunta em relação ao carro, na hora que você está dirigindo, você fica focado ou você dá atenção à esposa que está do lado falando? Então, meu irmão, assim, eu sou casado também, né? E aqui a gente também tem carro. E eu sei como que é ruim você estar dirigindo e você estar concentrado no que você está falando e a sua esposa falando na sua orelha do seu lado. Então, assim, se você me perguntou o que que eu acho, eu penso que quanto mais focado, quanto mais concentrado no que você está fazendo, melhor. A hora de dirigir não é hora de conversar, assim eu penso, né? Porque hoje em dia você tem que dirigir para si mesmo e tem que dirigir para os outros, né? Então, assim, o trânsito é muito complicado. E em tudo na vida, né? Assim, se você for observar a vida de um monge, a vida de um yogi, uma pessoa que realmente medita de verdade, de um monge católico, por exemplo, que ora e ora horas por dia, tanto lá no Ocidente como aqui no Oriente, tanto lá no Oriente como aqui no Ocidente, é a regra do 3 vezes 8. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de meditação, ou no caso de um monge católico, 8 horas de oração. São poucos os espaços assim para conversa, né? E aí você vai perguntar, não, beleza, mas você é monge. Eu não sou monge, eu sou casado. Então, se você quer ter uma prática espiritual efetiva de meditação, você tem que ser um monge dentro de casa. E nada melhor do que instaurar uma disciplina. Então, tem hora para comer, tem hora para conversar e tem hora para rezar, tem hora para meditar. Essa disciplina segundo aí a tradição, né? Isso não é meu, isso é da tradição. Com essa disciplina, assim, a mente tende a se tornar mais focada, mais precisa. E o principal, irmão, você começa a utilizar outros espaços do cérebro que geralmente você não utiliza. Você viu aí nessa apostila do curso de meditação que eu falo um pouco dessa questão de você utilizar aí, ó, 1%, 2% da sua capacidade cerebral e 99% você não utiliza. A meditação, a prática meditativa real, efetiva mesmo, o que ela quer fazer é fazer com que você utilize esses 99% do seu cérebro que você normalmente aí você não conseguiria utilizar. E aí, com relação ao seu segundo áudio, tem uma ciência tântrica que se chama Swara Yoga.
Swara Yoga é a ciência da respiração cerebral. Pô, que coisa doida que é isso, que respiração cerebral. Através da respiração, através do prana nigraha, né, que é o controle da respiração, na intenção de você treinar para o pranayama, você ativa os hemisférios do cérebro na hora que você precisa deles. Então, por exemplo, na hora que você vai meditar, na hora que você vai orar, na hora que você vai fazer práticas espirituais, você precisa que o lado direito do cérebro esteja ativo. Quando você vai escrever, quando você vai trabalhar, quando você vai tratar de negócios, você precisa que o lado esquerdo do cérebro esteja ativo. Então, o Swara Yoga ele é uma ciência tântrica de respiração para você ativar os hemisférios cerebrais na hora que você precisa deles. Os hemisférios cerebrais eles estão ativos e passivos o tempo todo. Na verdade, de 3 em 3 minutos existe aí uma mudança no eixo cerebral. Quando você está respirando mais enfaticamente por cada uma das narinas. Nesse momento, existe aí um pequenino momento onde você está respirando equilibradamente por ambas as narinas. Na verdade, esse é o melhor momento para práticas espirituais. É quando a Sushumna, o canal espinhal de energia vital, está acionado. Quando você está respirando mais pela narina esquerda, ou seja, Ida Nadi, você está acionando o seu cérebro direito. Ida Nadi, energia prânica lunar, fria. Quando você está respirando mais pelo lado direito, Pingala Nadi, ou seja, energia prânica solar, quente, você aciona o lado esquerdo do cérebro. Nessa alteração natural da respiração e dos hemisférios do cérebro, existe um momento em que se equilibra, tanto você respirando por Ida quanto por Pingala Nadi. E aí, nesse momento, Sushumna Nadi, que é o canal por onde a Kundalini sobe, se aciona. Neste momento, este é o melhor momento para você fazer práticas espirituais. Por isso que a prática do Prana Nigraha, que todo mundo confunde com Pranayama, ela serve para você despertar a Sushumna Nadi. Todo mundo fala muito de Kundalini, todo mundo fala de que a serpente tem que subir e tudo mais, mas a serpente não sobe se Sushumna Nadi não estiver desperta. Então, Swara Yoga é uma maneira correta de você despertar a Sushumna Nadi. Então, Vinícius, esse livro aí, o Tratado de Devoção à Santíssima Virgem, tá? Parabéns por você estar estudando esse livro, esse é um livro de cabeceira. Esse, para mim, esse livro, mais um outro livro do Santo Afonso de Ligório, que chama Devoção, chama As Glórias de Maria. Esses dois livros, para mim, são os dois livros que mais falam e que mais te dão a compreensão da Maria, de Maria, como a Madonna Negra, a Virgem Negra do Espaço. Então, assim, meditar nesses dois livros, estudar e meditar nesses dois livros, é comungar com a Madonna Negra, com a Virgem Santa e deixar que ela coloque o manto dela sobre você. Então, meu irmão, são dois livros preciosos para qualquer pessoa que quer fazer um trabalho teúrgico, católico, cristão. São dois livros preciosos para você ter do lado da sua cama e estudar eles todos os dias. Ô, meu irmão, o mestre Aleph tá correto. É importante então você frequentar as duas igrejas, tanto a apostólica romana quanto a ortodoxa. Existem mistérios que estão dentro da igreja de Roma, que não estão dentro da igreja ortodoxa. Agora, existe toda uma mística especial teúrgica que está na igreja ortodoxa e que já se perdeu na igreja de Roma. Então, assim, o melhor a ser feito é aproveitar o melhor das duas igrejas.
o mestre Aleph está completamente aí correto aí na colocação dele. Oi Anderson, meu irmão, bom dia. Então assim, fico muito feliz. Fico muito feliz assim para você ver que como que a magia funciona e como que exercícios simples de magia podem trazer resultados positivos mesmo, de verdade, que as pessoas nem entendem. As pessoas não conseguem compreender. E aí, a partir desse processo, dessa experiência que você passou, o simples fato de ter feito libação dias seguidos para um daimon e ele ter atendido você da maneira como você pediu que ele te atendesse, você vê como que o negócio ele é positivo e funciona. Então, assim, o que eu digo, assim, que eu posso te aconselhar em cima disso é que você mantenha aí um contato maior com esse daimon. Faça mais libações para ele, faça um assentamento para ele. Na medida em que você começar a cultivar a relação com esse daimon, a comunicação efetiva com esse daimon, eu fiz até uma live agora onde eu falei sobre isso. Que o segredo da magia é a comunicação, irmão. É você saber se comunicar. Não é diferente da maneira como você se comunica com o ser humano, com o espírito. É saber se comunicar. Então, montar aí um assentamento para ele continuar te auxiliando de maneira positiva para que você consiga comprar todos os materiais que você precisa para praticar a arte. Então, eu fico muito feliz. Agora, sobre o outro assunto que você falou, sobre exercícios espirituais e tudo mais, então assim, a gente tem que conversar direito, você tem que me falar o que você quer. Você quer um exercício assim mais para desenvolver clarividência, desenvolver qual poder paranormal que você quer desenvolver mais? Você tem que me falar o que você quer para a gente estudar, ver se é isso mesmo, assim, a sua história, entendeu? E incluir nas suas práticas. Não tem nada de mistério, mas é mole até. Então, assim, a gente tem que conversar assim com mais cuidado para a gente definir a jornada. Então, meu irmão, se você for fazer o condensador fluídico como eu ensinei na apostila, você pode utilizar, antes de colocar o óleo para fazer o condensador fluídico, aquele mesmo material que você utilizou para fazer ele, as ervas, você pode usar ela na fumigação. Ela vai servir tanto para você fazer a fumigação, as ervas secas, né? Colocando o óleo vai virar o condensador fluídico. Agora, na magia, meu irmão, quanto melhor, quanto mais você plantar e colher, melhor é o efeito da prática espiritual. Você pegar e plantar um açafrão, esperar o açafrão crescer, dar a raiz, você tirar ele da terra, lavar, consagrar. Na hora que você plantar, você já consagra, já planta consagrando. Na hora que você tira ele do chão, já tira do chão consagrando. Na hora planetária correta, lava, espera secar, rala para sair aquele pó amarelo. É muito mais forte do que você ir lá no supermercado e comprar o açafrão pronto, né, irmão? Então, quanto mais você puder fazer por si mesmo, mais poderosa vai ser a energia, vai ser mais poderosa vai ser a magia a virtude daquilo que você estiver consagrando. Então, o que acontece é que um yogi ele aprende a pensar por si mesmo, né? Quando você começar a estudar o Yoga Sutra, você vai ver que existem 5 kleshas que solapam a nossa mente, a nossa vida. E todos eles nascem do primeiro klesha, né, que é a ignorância, a avidya. Mas o quinto klesha se chama abhinivesha, que é a vontade de fazer parte. Ou seja, nós sempre temos vontade de fazer parte de alguma coisa, de sermos incluídos em alguma coisa, um grupo social. Então, o que acontece? Quando nós temos esse klesha solapando a nossa alma, a nossa mente, isso faz com que a gente deixe de pensar por nós mesmos e assumamos para nós mesmos a identidade de grupo. Então, isso faz com que muitas vezes a gente vai mais pela cabeça dos outros do que pela nossa cabeça, pelas opiniões dos outros do que pelas nossas próprias opiniões.
Isso, dentro do yoga, isso é um klesha, né? Ou seja, é uma mazela, uma aflição que solapa a sua mente, você depender do outro para movimentar a sua vida. Então, a meditação quer acabar com esses kleshas, fazer você pensar por si mesmo. Então, meu irmão, na verdade não, tá? Na verdade, um yogi não é um mago, não. O yogi é um místico. Porque, veja bem, o mago ele está interessado em mudar a natureza externa para benefício próprio. O místico está interessado em mudar a natureza interna. O místico está essencialmente interessado em mudar a natureza e a qualidade da sua mente, a natureza e a qualidade da sua personalidade. Um mago muitas vezes não está interessado nisso. Então, um místico ele está muito mais, um yogi, que é um místico, ele está muito mais para a teurgia do que para a magia. E aí você me pergunta se a pessoa que faz aí um processo de meditação profunda, ela vai ter depois aí a vontade de fazer magia. É difícil, porque você toma a dimensão interna e a mudança, você percebe que a mudança interna é tão mais essencial do que uma mudança externa, do que uma aparente mudança externa, né? Porque uma coisa é você mudar o universo interno e dessa caixa, a partir da caixa de ressonância do próprio universo que está do lado de fora mudar, do que você mudar artificialmente através da magia algo do lado de fora para resolver um problema temporário. A questão é essa: a magia vai te resolver um problema temporário, ela não vai resolver o problema pela raiz. Já a transformação interna, ela vai resolver os seus problemas pela raiz, que são os problemas da sua mente, o problema da sua personalidade. Então, assim, muitas vezes quem é místico mesmo, quem é yogi mesmo, não se interessa muito por magia, não. Eu, por exemplo, assim, eu não tenho interesse nenhum em praticar goécia. Para mim é completa, hoje em dia é total perda de tempo praticar goécia. Eu só me interesso por teurgia, só por misticismo, só pela transformação interior. Ô Lúcio, meu irmão, boa tarde. Então, eu li aqui o seu relatório, gratidão. Olha só, meu irmão, particularmente, eu não gosto de fazer essa mistura toda que você faz aí não, nesse em cima do altar, entende? Essa junção de egrégoras, assim, isso não é positivo. Assim, espiritualmente falando, não é positivo. Assim, tudo bem, assim, que dentro de uma visão ecumênica, neo-espiritualista, nova era, isso esteja muito em voga, né? Parece muito aí que é o espírito dessa era, assim, esse ecumenismo. No entanto, assim, eu estou nesse caminho há bastante tempo para saber que, em verdade, nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Porque existe esse ditado, né? Não importa a religião, não importa o caminho, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Mentira, não tá não. Não tá mesmo. Uma leitura no capítulo 9 da Bhagavad Gita já prova que isso não tá. Onde lá no capítulo 9 vai te ser ensinado, se você adora ancestrais, após a morte você vai ter com esses ancestrais. É o pessoal da Quimbanda, o pessoal do espiritismo, o pessoal que gosta de adorar morto, fazer práticas espirituais com mortos. E lá fala, se você adora os deuses, você vai ter com os deuses. E se você adora o Supremo, você vai ter com o Supremo. Entende? A verdade é o que acontece, cada caminho espiritual, ele 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 transforma a geometria da alma. Ele cria uma razão áurea na alma, e a alma fica vibrando através daquela razão áurea, através daquela geometria, aquela corrente espiritual que a pessoa está conectada. E existem geometrias, existem razões áureas
criadas por essas conexões espirituais completamente distintas uma da outra. Então, se você segue um caminho hinduísta, você está construindo uma geometria na sua alma, e essa geometria vai te levar para um lugar. Se você segue a Umbanda, ela vai fazer uma outra geometria na sua alma, completamente distinta daquela do caminho hinduísta. E aí, como é que concilia isso de verdade? Em verdade, não concilia. É daí que nasce a história de choque de egrégoras, entende? Então, dentro de uma espiritualidade assim, como que eu vou te falar isso? Eu não quero assim falar isso de uma maneira que eu possa te ofender, que a intenção não é essa, tá? Então, assim, mas de uma espiritualidade mais infantil, tá? Mas sem querer te ofender, tá, meu irmão? Não é isso, tá bom? Isso pode parecer até assim legal, fazer todo esse ecumenismo, mas dentro de uma visão profunda de iniciação, não, entende? Então, assim, eu particularmente não faço isso, já fiz, muitos anos atrás, até eu cair ter conhecimento disso, entende? Então, eu penso que alguns caminhos devem ser escolhidos em detrimento de outros. E aí você tem que pensar com bastante carinho, entende? E não misturar tudo em cima de um altar e aí fazer um trabalho chamando todo mundo. Eu já vi muita gente assim que tem uma espiritualidade, que tem um psiquismo mais forte e se dá mal, né? Eu tive um aluno aqui que teve até comigo aqui há pouco tempo, que ele já fez isso e ele já se deu muito mal, mas o psiquismo dele era muito forte, entende? Por isso que ele se deu mal mesmo. Então, assim, você me desculpa até estar falando isso, assim, não quero te ofender, tá? Tem até que tomar cuidado, assim, com as palavras mesmo. Isso é até uma história que está se abrindo aí para eu me aprimorar. Esse cuidado aí com as palavras, com os meus alunos. Então, assim, essa é a maneira como eu vejo, tá, meu irmão? Agora, com relação à pergunta que você me falou, se você tem que conjurar o daimon de cada uma das coisas, sim. Dentro desse trabalho assim animista, se você quer cultivar esse trabalho animista, você tem que conjurar o daimon de cada objeto que você tem em cima do seu altar. Você tem que conjurar o daimon do seu altar, que não tem nada a ver com os objetos, e tem que aprender a fazer um altar assim direito, né? Para você ativar a magia do altar. Então você já notou que toda igreja ela é fundada sobre uma pedra fundamental? Então, a pedra fundamental é o que dá o poder do altar. Só que a pedra fundamental de sempre é sempre o segredo da magia e da corrente espiritual que aquele altar emana. E aí, por exemplo, você vai ter um altar cristão. Então o que você faz? Você enterra uma Bíblia debaixo do altar. 7 palmos debaixo do altar. Você vai ter um altar muçulmano. Você coloca um Alcorão. Você vai ter um altar hindu. Você coloca por exemplo, você está cultuando Krishna, você coloca uma Bhagavad Gita 7 palmos debaixo do seu altar, entendeu? Como é que você vai fazer isso com todos esses elementos que tem em cima do seu altar, de todas essas correntes espirituais? Você vai colocar um elemento de cada um, 7 palmos debaixo do chão? Então, assim, quando a gente começa a trilhar uma espiritualidade mais profunda, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, com as escolhas que nós fazemos aí no nosso caminho espiritual. E aí, com relação àquela história dos daimones, isso você pode, aí através dos exercícios aí que eu estou mandando nas apostilas, você pode conjurar aí uma série de daimones, ter uma caixa de assentamento para esses daimones, para eles te ajudarem na sua vida, né? E a gente pode ir conversando aí com mais detalhes sobre isso. Mas eu quero que você escuta essa minha mensagem aqui, digere essa minha mensagem, e a partir disso a gente vai trocando ideias aí. Fica com Deus. Ô André, meu irmão, bom dia.
Então, originalmente, quando eu criei o curso de meditação em teoria e prática, eu pedia relatório dos alunos. Mas com o tempo eu parei de pedir o relatório dos alunos e eu comecei a deixar a cargo de função deles. Assim, se você quiser escrever, perguntar como é que, dizendo, relatando as suas experiências, você pode fazer isso. E se você quiser falar direto comigo também, sem precisar escrever, você esteja à vontade. O que for melhor para você, o que for mais tranquilo para você, tá bom? Estou às suas ordens, do jeito que você quiser fazer, se você quiser mandar relatório ou dizer por aqui mesmo, tranquilamente. Agora, com relação à sua pergunta aí, se você pode ficar estudando os dois cursos, fazer o relatório lá do curso de Filosofia Oculta, você pode sim. A ênfase que eu pedi para você dar uma olhada mais profunda e escolher é porque o trabalho da meditação ele não demanda apenas o estudo do que está ali na apostila e a prática, mas o aprofundamento mesmo na arte da meditação através da filosofia do yoga. Então, assim, você precisa estudar o Yoga Sutra, você precisa, para você entender melhor o que é a meditação, você precisa estudar o Yoga Sutra, você precisa estudar a Bhagavad Gita, você precisa estudar os comentários do Yoga Sutra, da Bhagavad Gita, para você ter uma bagagem e começar a entender isso, começar a entender a arte da meditação com mais profundidade. Então, assim, o que você precisa, assim, da, da parte filosófica do yoga está no Yoga Sutra. Então, assim, para quem quer meditar, você tem que entender o Yoga Sutra para você saber o que o Patanjali queria de você quando ele pediu para você sentar com as pernas cruzadas no chão e meditar, entendeu? E aí, como você precisa fazer esse aprofundamento no Yoga Sutra, na Bhagavad Gita, você tem que optar, né? Ou você vai estudar a magia que está ali no curso de Filosofia Oculta por um tempo, ou você vai se dedicar a esse tipo de estudo, entende? Então, assim, não estou falando que você não pode estudar o que está no curso de Filosofia Oculta. Lógico que pode, você pode estudar sim. Se você conseguir estudar o que está no curso de Filosofia Oculta e conseguir estudar material da meditação, Yoga Sutra, essas coisas, tranquilamente, irmão. Mas tem muita gente que não consegue. E aí, não conseguindo, acaba não fazendo bem nenhum nem o outro. Entende? Então, assim, é você que tem que me dizer. Você consegue fazer bem um e o outro? Se você conseguir fazer bem um e o outro, tranquilamente, irmão, assim, fica à vontade. Agora, se não, se você não conseguir fazer bem nenhum nem o outro, se o estudo de um vai te atrapalhar no estudo do outro, então seria melhor que você ficasse com uma coisa só. Tá bom? Estou aqui à sua disposição para te auxiliar, para te ajudar no que você precisar. Bom dia, fica com Deus. Ô Anderson, meu irmão, bom dia. Então, olha só, na minha experiência assim, de estar acompanhando, de ter praticado e estar acompanhando as pessoas tem um tempo, eu acho que todo mundo que vai praticar essa prática da magia deveria fazer aí um trabalho com a meditação. Eu tenho aqui dois cursos, um de meditação e um de chakras, né? Primeiro fazer um aprofundamento na prática meditativa. E aí sim, depois que fazer esse aprofundamento na prática meditativa, fazer um trabalho com os chakras. E aí sim começar a desenvolver, tentar desenvolver paranormalidade. Aí você vai me perguntar, por que a meditação primeiro e depois o trabalho com os chakras? É porque o trabalho com os chakras, por experiência própria, por ver alunos meus passando por essas experiências e também por notícia de outras pessoas que praticam, a nossa mente tende a nos pregar peças. Então, por exemplo, quando você começa a passar por um processo de treinamento de Kundalini Yoga, você começa a treinar o Agnya Chakra. O motivo principal de você começar pelo Agnya Chakra e não o Muladhara Chakra é pelo fato de que o Agnya Chakra é o chakra do comando. É ele que vai te auxiliar a ter poder, a ter maestria sobre todos os outros chakras. Então, só que muitas vezes, né, assim, você começa a fazer essas práticas com os chakras, você começa a fazer são práticas psicofisiológicas fortes, poderosas, que mexem de verdade com o prana, movimento prana dentro da sua constituição psíquica. A mente pode pregar peças.
Por exemplo, eu tenho um aluno aqui que eu estou fazendo acompanhamento, assim como eu estou fazendo acompanhamento com você, que ele começou a fazer esse trabalho com os chakras. E aí ele começou a ter várias visões, fazendo essas práticas com o Agnya Chakra, né? Ele começou com o Agnya Chakra, ele começou a ter várias visões. E aí ele viu o Paul McCartney, ele viu o Paul McCartney falando que ele tinha uma história para resolver com a Lady Gaga. E começou a acreditar nisso. E demorou aí 2 meses para ele me passar essa história. Em vez de ele me passar essa história assim que aconteceu, demorou 2 meses. Ele ficou 2 meses viajando na maionese, entende? E aí eu falei assim, meu irmão, cara, isso aí é peça da sua mente, cara. Sua mente está te enganando e você não está nem vendo. E aí você está começando a acreditar em ilusão e você não está nem vendo. E aí ele passou para o curso de meditação. Ou seja, a mente prega peças. E quando você faz um trabalho primeiro com a mente, antes de mexer com o prana do corpo, é mais fácil, é mais seguro. Porque o que acontece? Quando vem essas mirações, você sabe identificar o que é real e o que não é real. Via de regra, qualquer tipo de visão desse tipo é tudo ilusão, cara. Entende? Então eu sempre indico a meditação primeiro. Então, meu irmão, eu te sugiro, de início, você começar a fazer esses assentamentos dentro de caixa de madeira. Compre um baú de madeira grande, onde você tem espaço de fazer pelo menos uns 4 ou 5 assentamentos, entendeu? E aí você começa a fazer o assentamento desses diamonds dentro dessa caixa de madeira. E ali dentro você vai colocar água, você vai colocar vela, todo dia você vai colocar vela, vai trocar água, vai colocar pedras, tudo que tem relação com aquele diamond, entendeu? E aí você acabou de fazer o trabalho, você vai e fecha a caixa. A vela apagou, você vai e fecha a caixa e deixa guardadinho para ninguém ver. Para começar, você que está sem espaço, eu acho que é a melhor saída. Ô meu irmão, bom dia. Então, essa consagração ela pode ser feita por um padre ou pode ser feita por você. Dentro do curso de filosofia oculta, eu ensino a pessoa a fazer uma consagração animista, né? E eu acho que tem até nas apostilas eu já mandei isso. É uma consagração animista, né? Aí você vai entrar em contato com o espírito do objeto a ser consagrado. Uma consagração feita por um padre é uma consagração mais simples, né? Porque a visão de um padre é uma visão idealista e não uma visão animista, né? Então, você pode consagrar com um padre e reforçar com a consagração animista, depende. Então, aí você havia falado aí na sua mensagem anterior que o seu interesse é teurgia, e aí a prática da meditação está aliada, está mais parecida com a teurgia. Então, assim, é só na aparência, meu irmão. É só na aparência. Porque quando a gente fala da teurgia, a gente está falando de ritual. E o yoga não tem ritual. Eu acho que uma prática de yoga ela pode ser ritualizada, dependendo do contexto e da inclinação pessoal de cada um. Mas o, o yogi, ele está interessado em trabalhar com os poderes da sua própria mente. E quando a gente fala de teurgia, quando a gente fala da prática do teurgo, ele está interessado em trabalhar com os poderes do corpo de Deus. Então, assim, a meditação, ela é próxima da teurgia. O yogi, ele é próximo do teurgo no sentido de misticismo, mas não no sentido de prática espiritual ou caminhos que vão para o mesmo lugar. A meditação, você trabalha apenas com os poderes da sua mente. A teurgia, você trabalha com os poderes do corpo de Deus. Aí você vai me perguntar, qual é o melhor? Um trabalho conjunto, para mim é melhor. Porque na medida que você trabalha na teurgia, na medida que você trabalha com os poderes do corpo de Deus, você também organiza os compartimentos da sua mente. Na medida que você tem contato com os poderes do corpo de Deus, você também
se harmoniza internamente, dentro de um trabalho 100% teúrgico e não mágico. Tá bom, irmão? Grande abraço, boa noite, fica com Deus. Ô, meu irmão, boa noite. Então, especificamente assim, o catolicismo não condena a prática da meditação não, tá? Porque quando eu digo meditação, eu incluo aí o termo yoga, tá bom? Porque é aquilo que eu sempre tô falando, né? Tem muita gente que, por exemplo, vai fazer assim, retiros, tá lá assim, ó, retiro de yoga e meditação. Como se fossem duas coisas distintas, né? Assim, quando não, a meditação é o coração do yoga. Se não tem, se não tem meditação, não tem yoga. E quando a gente vai estudar o Yoga Sutra do Patanjali, o que ele ensina ali no livro de yoga dele é meditação, não é outra coisa que não seja meditação. Então, assim, o catolicismo não condena a meditação como prática, até porque existe o nome meditação dentro do catolicismo. É um termo meditação no Ocidente ele é muito genérico, então ele inclui orações, né? Ele inclui jejuns, ele inclui um monte de prática espiritual. Né? Então, assim, o catolicismo em si não condena a prática da meditação. E eu conheço muitos padres que praticam yoga, que praticam meditação. Porque a meditação, no estilo de Patanjali mesmo, no estilo oriental. Porque a meditação, ela ajuda na prática da fé, no exercício da fé. É o que eu sempre estou falando, as pessoas, quando eu dava aulas de yoga, quando eu tinha uma escola de yoga, o Instituto Caule, recebia as pessoas para dar aula de yogas para elas perguntavam assim para mim, yoga é religião? Não, yoga não é religião. Yoga é uma prática meditativa que potencializa a tua prática espiritual. Então, se você for um muçulmano, a meditação, o yoga, vai te transformar num muçulmano melhor. Se você for um católico, a meditação, o yoga, vai te transformar em um católico melhor. Quando a gente vai estudar o Yoga Sutra, o que o Patanjali ele diz que é o requerimento básico e fundamental para você exercitar o yoga, exercitar a meditação? Então, primeiro, tapa, ou seja, você tem que ser assíduo na sua prática, você tem que praticar ascese de verdade mesmo, todos os dias, né? O tapa é esse esforço de exercício de ascese todos os dias, você sentar com as pernas cruzadas e fazer sua prática, sem interrupção, todos os dias, sem parar, sem parar, sem parar. Isso é tapa, certo? Segundo, Shwadhyaya, ou seja, o conhecimento de si mesmo através do estudo, através da inquirição profunda, através do exercício da leitura e estudo das Escrituras, repetição dos nomes de Deus das Escrituras. E por último, e o mais fundamental, Ishvara Pranidhana, ou seja, devoção ao Senhor. Que Senhor? A Deus. Que Deus? O teu Deus. Se tu é muçulmano, Alá. Se você é cristão, Jeová, ou o nome que você queira dar ao Deus dos cristãos. Então você precisa, para praticar yoga ou meditação, trocando em miúdos, acreditar em Deus e ter fé em Deus. Estudar a si mesmo, ter poder de olhar para dentro de si e se transformar. E exercitar a prática. Esses são os três passos fundamentais para você executar a prática da meditação, a prática do yoga. E isso se inclui ou agrega ou melhora qualquer prática espiritual, seja católica, seja muçulmana, seja judia, seja qual for, entende? Então não existe incompatibilidade entre a meditação, o yoga e qualquer tradição espiritual. Assim como a gente costuma dizer que o daime a tudo se soma, né, o santo daime, a bebida, o daime a tudo se soma, por isso que é uma tradição ecumênica, a meditação também, a tudo se soma. Aí, André, já essa questão de absorver aí a energia do ambiente, isso está mais conectado à sua mediunidade, né? Então, assim, tem pessoas que são buchas mesmo. Então, assim, chega perto
de uma de uma pessoa que está carregada, igual você relatou aí o caso aí da sua namorada, aí você puxa isso, né? E aí sim, existem inúmeras salvaguardas mágicas para se fazer, para você se proteger disso. Místicas não adianta, né? Assim, tem que ser salvaguardas mágicas. Místicas, só o fato de você, por exemplo, estar com o seu corpo de luz completamente com o seu corpo de luz completamente energizado, isso te dá uma certa proteção, né? Aí realmente inúmeras práticas místicas, né? Ojas, né? Você acumular bastante ojas no seu corpo. E aí, assim, isso te protege um pouco, né? Mas, assim, a salvaguarda mágica é mais efetiva. Então, você andar com amuletos, né? Você andar com, realmente, assim, uma instrumentação mágica efetiva que te possibilite... é, como é que é a palavra que eu quero usar agora que me deu aqui um branco na cabeça aqui? Que te possibilite parar esse tipo de, de, de recepção, assim, de puxar essa quantidade de carga negativa que está no ambiente e nas pessoas, né? Então, assim, isso também tem até muito no mundo do yoga mesmo, assim, você vai ver quando você conversa com yogis natas, né? Porque lá dentro da tradição hindu existem os natas, que é a tradição yogi mágica, né? Você vê que eles andam com inúmeros amuletos, né? Isso não é incomum dentro da tradição do yoga, não. De fato, quando você percebe que isso está acontecendo, aí pode vir esse tipo de pensamento tortuoso mesmo, que atrapalha mais a situação, né? Aí você fica até mais abalado emocionalmente, aí piora tudo. Então, é para isso que serve realmente o yoga, né? Para você controlar aí saber enxergar e saber evitar essa produção de pensamentos. Mas isso, meu irmão, não vou te enganar, não. Isso aí é só quando o cara tem muitos anos assim de prática meditativa para conseguir interromper esse fluxo de pensamento dessa maneira aí como você passou por essa experiência. Ô André, meu irmão, boa noite. Então, assim, não existe problema nenhum em fazer práticas meditativas. Eu te encaminhei um áudio aí falando que a meditação e yoga tudo se soma, né? Ou seja, não existe problema nenhum em você fazer práticas meditativas e tomar banhos diversos aí de purificação, de quebranto, de limpeza e tudo mais. Como você viu lá na aula do curso de Filosofia Oculta, o banho de sal grosso não é um banho de purificação, né? Ele é um banho de reprogramação dos códigos de luz do seu corpo de luz. Então, por isso que você não utiliza o sal grosso em banhos de purificação. Então, tem muita gente aí que utiliza, né? Mas é um equívoco. Mas, tranquilamente, pode continuar tomando banhos diversos. O André, meu irmão, eu combino a prática da meditação com a minha piedade, né? Então, pela manhã, eu acordo, faço as minhas orações, os meus ritos diários, né? E aí incluo a meditação. E no final da noite também. Né, assim, meditação é um remédio que você toma, né, irmão? Não pode parar de tomar o resto da vida. Então, Anderson, meu irmão, olha só. Boa noite, né? Então, assim, eu, particularmente, já falei isso até várias vezes, acho que outras mensagens, não sei se você viu. E eu não gosto dessa história de círculo mágico de tecido, não, cara. Você vai colocar tapete no chão para fazer círculo mágico. Para mim, isso é uma furada. As pessoas gostam de fazer isso porque é mais prático, né? Você não tem um santuário. Aí você, pô, acabou o ritual, você enrola o tapete e guarda, né? Precisa fazer um ritual, você bota o tapete no chão. Assim, eu não sei, assim, de repente pode até ignorância minha, assim. Mas eu particularmente não gosto desse método, cara. Até porque, assim, às vezes você precisa fazer uma circunvalação mágica forte dentro do tapete, dentro do círculo mágico, aí você tem que... Como é que vai fazer? O tapete fica se mexendo, né? Então, assim, é complicado. Ou então você precisa fazer uma cadeia mágica mais efetiva com outras pessoas. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com tapete, não. O meu aqui, eu faço de fita, né? Fita isolante no chão. E acabei de fazer até essa semana um círculo mágico novo aqui, né? Na verdade, eu tô fazendo ainda, que eu tô consagrando ele ainda. Eu faço de fita. E aí o meu que eu fiz o seguinte, eu fiz uma fita vermelha por fora para representar o círculo de proteção.
que é o círculo de Camael. Aí, eu só vou, nesse círculo de proteção vermelho, eu só vou colocar nomes, que eu ainda não escrevi os nomes, né? Eu só vou colocar nomes relativos à esfera de Marte, Madin, né? Então vou colocar os nomes da esfera de Marte, de Geburah, e vou colocar em volta dele todinho, nesse círculo vermelho, que são os símbolos de proteção. Consagrar ele a Camael, né? Que é a espada e o escudo de Deus. E aí eu vou passar um fio de esses fios de ferro, né? Com alta densidade de ferro em cima dessa fita vermelha. Vou pintar esse fio de ferro, esse cabo de aço, na verdade, né? De vermelho, e consagrar ele a Camael. Aí dentro eu fiz o círculo de contenção com fita branca. E mais ainda, dentro eu fiz um círculo preto, que é onde é o círculo mágico mesmo, para produzir a assinatura astral do ritual. E aí dentro eu fiz um X de Malkuth, né? Representando assim realmente a esfera da Terra. Por quê? Porque isso me facilita eu poder colocar um altar no centro, e ali no centro eu acessar qualquer energia planetária que eu queira invocar. É só mudar o altar. Então, se eu quiser acessar uma energia planetária de Marte, é só eu colocar uma toalha vermelha, colocar símbolos de Marte sobre o altar e fazer uma conjuração marcial. Se eu quiser fazer com o Sol é a mesma coisa, se eu quiser fazer com a Lua é a mesma coisa, entende? Então isso facilita a vida do magista. Então é assim que eu estou fazendo, entende? Se você quiser seguir esse mesmo plano, mas você falou que não tem um lugar, né, para fazer. Então, eu acho que vai ficar difícil, né? Então, nesse caso, como eu não gosto de tapete, eu ensino as pessoas a fazer de carvão com bicarbonato de sódio e sal. E depois acabou o ritual, tira aquilo tudo ali e descarta. Ô Anderson, meu irmão, bom dia. Então eu vou te explicar isso dentro aí do trabalho da Kabbalah. Quando você começa a praticar a Kabbalah, existem dois tipos de trabalhos espirituais distintos. O trabalho de Merkaba e o trabalho de Bereshit. O trabalho de Merkaba é o trabalho sobre a sua alma, sobre a sua casa interior, sobre a sua carruagem interior. Então é um momento de você desenvolver qualidades mentais mais precisas, desenvolver uma harmonia da alma. É na hora de você fazer um trabalho interior, desenvolver as potências da sua alma. Depois que você desenvolveu as potências da sua alma, que leva aí algum tempo estudando, praticando, você então passa para o trabalho de Bereshit, que é o trabalho então de impulsionar a sua alma ao contato aí com o mundo, com o corpo de Deus. Então, assim, não é diferente assim na prática da magia, entende? Então, é por isso que a maioria das escolas iniciáticas, modernas e antigas, elas começam com treinamentos básicos, treinamentos para você desenvolver as potencialidades da alma, é aquilo que eu sempre estou falando, que é despertar a sua paranormalidade, desenvolver visão astral, capacidade de desdobramento astral, essas qualidades que você precisa ter na sua alma para você praticar bem a magia, entende? Então, assim, é saudável no caminho de qualquer pessoa que está começando arrumar a primeira casa interna, cara. Como é que você vai querer ter contato com criaturas do corpo de Deus, praticar magia, se a tua casa é toda bagunçada? Se a tua alma... Eu falei isso aqui outro dia numa live, eu tô sempre falando isso, mas parece que as pessoas não conseguem entender, cara. E isso está na tradição, isso não sou eu que estou falando. O primeiro trabalho é o trabalho da esfinge, é o trabalho interior. É você arrumar a tua casa interna, é você desvendar o segredo da esfinge,
que tá te comendo, porque o teu eu que fala, fala qualquer coisa, o teu eu que faz, faz qualquer coisa, o eu que sente, sente qualquer coisa, o eu que pensa, pensa qualquer coisa. Não existe uma unidade entre essas potências da alma. Tá tudo desassociado, tá tudo desmembrado. Então, o primeiro trabalho, o primeiro de todos, é esse. É você conseguir uma unidade de harmonia nos poderes da sua alma. Aí sim, somente então a magia funciona. Somente então. Não, eu até fui impreciso. Não que a magia não funcione. Somente então se o seu trabalho espiritual interior vai começar a funcionar. Entende? É por isso que você chega, por exemplo, dentro de uma choupana aí de quimbanda e você. A única coisa que você vai querer é resolver demanda da vida, como ganhar dinheiro, como arrumar mulheres. Você não vai pensar na sua alma. Pode ver que 99% das pessoas que procuram feiticeiros aí de quimbanda procura para isso. Ninguém procura um feiticeiro de quimbanda para falar assim: olha só, eu tô precisando, cara, eu tô precisando ser uma pessoa melhor. Eu tô precisando ter mais profundidade, eu tô precisando me unir com Deus. Ninguém procura um feiticeiro de quimbanda para isso. Então você tem que decidir o que você quer da sua vida, entende? Então, todas as pessoas que começam a entrar por esse caminho da magia e não fazem um trabalho interior acabam virando feiticeiros. E aí você tem que decidir se você quer ser um feiticeiro, que é aquela pessoa que não se preocupa em fazer um trabalho interior, aquela pessoa que não se preocupa em unir a sua alma com Deus, ou um teurgo, né? Que é aquela pessoa que está realmente interessada em fazer um trabalho místico de iluminação da sua alma. Então, é, dentro do que você perguntou, precisamente, sem querer te enganar, a prática da magia, ela não depende totalmente desse trabalho interior. Se fosse assim, esses feiticeiros aí, desses centros de quimbanda, não teriam tanto resultado na magia. Você pode ver que 99% desses feiticeiros são pilantras, são canalhas, dão em cima da mulher dos outros, não tem fidelidade à esposa, vive uma vida desregrada de muito sexo, de muita licenciosidade, sem um trabalho interior nenhum, sem um trabalho sobre a alma nenhum. Mas a magia dos caras funciona, entende? Então a magia não depende per si desse desenvolvimento interior. Agora, ela fica muito melhor se existe esse desenvolvimento interior. Então ela fica então assim, quando você vai fazer uma prática mágica. Eu falei isso outro dia numa live também. Você vai fazer uma prática mágica, vai tomar um banho. Se você tomar um banho de ervas, aquele banho vai funcionar magicamente. Mas se você incluir nele consagrações, visualizações, aí o banho de ervas vai funcionar muito melhor. Então assim, te respondendo essa pergunta, a magia vai funcionar de qualquer jeito. Ela pode ficar melhor se você fizer um trabalho interno, desenvolver as potências da sua alma. Mas você tem que decidir o que você quer, entende? Você quer ser um feiticeiro, que na maioria das vezes é um trapaceiro, ou você quer ser um teurgo, uma pessoa realmente que está interessada no seu desenvolvimento interior, um místico, está interessado no desenvolvimento, na iluminação da sua alma, entende? E aí você tem que pensar com bastante cuidado, aproveitar que você está no início, aproveitar que você é novo e é bom começar certo, ao invés de começar errado. Ô Davi, meu irmão, boa noite. Então, no caso do banho, você vai macerar em água fria mesmo. Você pega o balde, pega todas essas ervas, coloca água e aí você macera elas dentro da água. Vai macerando elas dentro da água até elas soltarem bastante seiva. E aí você deixa um dia inteiro debaixo do sol e uma noite inteira debaixo da lua, dos raios recebendo as virtudes do sol e recebendo as virtudes da lua. E aí você depois coa e toma o banho. Quando você tomar o banho,
Toma depois, você primeiro toma um banho normal e depois você tomar o banho normal, aí você toma esse banho de limpeza e de purificação. E aí se você for incluir o alecrim, da mesma maneira, se você puder colher o alecrim e a arruda nos dias corretos, na hora planetária correta, melhor ainda, claro que sim. Então, irmão, aí você está perguntando assim, como que o magista faz para entrar em contato com a alma do mundo, que é a própria luz astral? Então, irmão, você manipula a luz astral, você manipula a alma do mundo. Os magistas da antiguidade faziam isso invocando Hecate. Por quê? Porque Hecate, você prestou atenção nos vídeos que eu fiz sobre isso? Hecate é aquela entidade que está entre todas as coisas. Ela faz a comunicação entre todas as coisas. É ela que comunica a virtude, ela que faz a comunicação entre as virtudes celestiais e suas contrapartes materiais. Então, como que você começa fazendo isso? Por exemplo, na antiguidade, invocando Hecate, fazendo uma piedade com Hecate, pedindo para que Hecate seja esse meio de comunicação entre todas as coisas. E aí, quando você começa a fazer uso de planta de poder, por exemplo, se for o caso, você começa a ver como é que isso aí é muito mais simples. Por exemplo, quando você toma o Daime, isso aí é uma experiência comum em todo mundo que toma Daime. Você começa a ver uma grande teia que conecta todas as coisas, cara. É inacreditável. E aí, você começa a ver a alma do mundo, irmão. Você começa a ver a luz astral. Entende? Por isso que as plantas de poder na magia ajudam muito, né? E aí, uma vez que você vê, você consegue manipular. E isso, irmão, cara, é experiência, isso é prática, né? Existem coisas aí na arte da magia que a gente fala, mas na verdade, assim, é muito difícil, assim, a gente ter uma compreensão apenas intelectual do processo. É só na hora da prática, é só na hora de invocar, é só na hora de tentar manipular. E aí o que acontece? Você perguntou como que acessa a alma do mundo? A própria ciência dos pantáculos já é uma forma de você acessar a alma do mundo, porque quando você faz um pantáculo, aquele pantáculo ele faz com que você acesse através da razão áurea do pantáculo, através da virtude do pantáculo, ele vai atrair determinada virtude cósmica, virtude celestial. Isso já é uma forma de acessar a alma do mundo. Ô Anderson, meu irmão, boa noite. Então, você não pegou ainda a essência do que nesse curso a gente está estudando como visão animista. Então, tá tendo uma briga nos vizinhos aí, você tá escutando uma gritaria aí. Daqui a pouco eu vou pegar um balde e vou jogar. Já viu cachorro brigando? Eu vou pegar um balde e vou lá jogar nelas. Então parecendo cachorro brigando na rua. Ó, então, assim, meu irmão. O negócio é o seguinte, você ainda não sacou a história, você não pegou a história do que é visão animista, cara. Então, irmão, olha só, imagina, presta atenção, a gente não tá se comunicando aqui. Olha só, eu tô falando com você e você tá me escutando. Você tá falando comigo e eu tô te escutando. Você me fez uma pergunta e eu tô te respondendo. Eu estou te respondendo e você está escutando e está compreendendo. Não é isso? Tá vendo? A gente não está se comunicando? Olha só. Eu falo, você escuta, você fala e eu escuto, não é? Então, a visão animista, irmão, é a mesma coisa, só que com espírito. O espírito de todas as coisas. Não se trata de você ter a visão animista, como você colocou aí, ó. Quando você é atendido os seus pedidos, então isso é uma visão animista? Não, irmão, isso tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. A visão animista, cara, é simplesmente conversar com espíritos. Entender, cara, que uma pedra tem alma. Entender que uma cadeira tem alma. Entender que uma mesa tem alma. Entender que uma árvore tem alma. Entender que tudo tem alma, que tudo tem espírito. E uma vez que tudo tem espírito, esses espíritos podem ser conjurados. Você pode se comunicar com estes espíritos e eles podem revelar a assinatura astral deles para você. Isso que é visão animista, cara. Não tem nada a ver com eu vou pedir e fui atendido. Nada a ver com isso, irmão, tá bom?
Se você ainda não entendeu, vamos conversando.